Aleluias. Hebreus 12, antes de você se sentar, apenas um versículo. Versículo 29, diz a palavra: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Diga para o irmão que está do seu lado aí, você já pode se assentar, só se for dando glória a Deus, né? É uma fala e é muito gostoso quando nós o tempo todo damos glória a Deus. Gosto de pensar neste glória a Deus como os anjos que não cessam de declarar que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, que nesta manhã nós possamos ser como os anjos, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor, bendizendo este Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Já oramos, cantamos louvores e estamos aqui para dar continuidade neste culto de louvor e adoração a este nosso Deus. Bom, o tema ali é não brinque com fogo. Tivemos uma aula aqui que precisamos de oxigênio para ter fogo, né? Combustível, né? Combustão ali. Saulão, obrigado, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Então, não brinque com fogo. Eu gostaria da ajuda da igreja aí. Tem um ditado popular aqui no Brasil, né? Que dizemos assim: quem brinca com fogo pode... Quem brinca com fogo pode se queimar, né? E se Deus ele é um fogo consumidor, por que muitas vezes, vou direto ao assunto, brincamos com Deus? Brincamos. Por que brincamos com Deus? Às vezes confessamos ou prometemos algumas coisas a Deus que nós não cumprimos. Brincamos de servir a Deus, brincamos de ser sinceros com Deus, mas mentimos para nós mesmos. Então, se Deus ele é um fogo consumidor, quando nós lemos o Novo Testamento, onde a igreja ela surge com um auge poderoso, né? Onde o Senhor Jesus ele pede para os discípulos permanecerem em Jerusalém, lá em Atos capítulo 1, versículo 4, até que eles fossem revestidos do poder de Deus. Uma promessa ao qual o Pai havia dado a eles. E essa promessa se cumpre quando Jesus ele é ascenso aos céus e os discípulos, eles com toda seriedade, eles permanecem em Jerusalém, porque Jesus havia dado uma ordem a eles: permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos do poder, para que eles pudessem ser testemunhas de Deus, testemunhas oculares deste Deus que nós estamos servindo, testemunhas verdadeiras, testemunhas que realmente iam resplandecer a glória de Deus. No capítulo 2, nós vemos que eles estavam lá, após a Páscoa, eles comemoravam uma festa chamada Festa das Colheitas, que está escrito na Bíblia que é festa do Pentecoste, festa dos 50 dias. Estavam todos reunidos naquele lugar e de repente veio do céu uma voz, uma rajada de vento impetuoso, aonde eles estavam reunidos dentro de uma casa. Fico eu imaginando, né, que a Bíblia King James diz que é uma rajada de vento. Quando nós falamos de rajada, nós já pensamos na maldade do mundo aí que os criminosos fazem. Mas aqui era uma rajada de vento, não é a rajada de outra coisa não. Então eu fico tentando imaginar o tamanho dessa rajada, como foi essa rajada, porque às vezes nós pegamos algum recipiente, uma garrafa, se você colocar uma pressão de vento ali tão forte, ela pode explodir. Então imagine a pressão que houve da rajada de vento dentro daquele lar, dentro daquela casa, onde os discípulos estavam reunidos, o poder, e aí foram vistos por eles línguas como repartidas de fogo que pousou sobre a vida de cada um deles, e eles não foram consumidos. O mesmo Deus que o autor de Hebreus diz que ele é um fogo consumidor, mas ele é um fogo que traz vida, é um fogo que nos aviva, é um fogo que nos dá ousadia, é um fogo que nos dá autoridade para professarmos a grandeza deste Deus que nós estamos servindo. E eu, tentando ligar alguns pontos aqui,
fico vendo que muitas vezes aparenta, tá bom? Posso dizer por mim, mas agora cada um analise a si mesmo, porque às vezes eu olho algumas pessoas, nós temos a mania de julgar, e a mania de olhar, mas o que vai mostrar que nós somos as nossas atitudes. Eu vejo que muitas pessoas brincam com fogo, e Deus, Ele é um fogo consumidor. O fogo, ele sempre existiu desde a criação do mundo, como o nosso irmão Saulo falou, ele serve aí para muitas coisas, mas se de fato brincarmos com fogo, podemos se queimar, e é o que a Bíblia diz, quem brinca com fogo pode se queimar, nós vamos ver isso daí. Só que cantamos muita música, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, não é assim? As pessoas, então vem me incendiar, meu coração, deixa queimar, as pessoas até pulam, né? Deixa queimar, já pensou, se Deus mandasse fogo mesmo para queimar, como está o seu coração? Puro, impuro? Como está a sua mente? Pura, impura? Porque Deus, Ele queima tudo aquilo que é impuro mesmo. E se você não estiver preparado, você está chamando por fogo, Deus, Ele pode consumir você. Pode consumir você. Se você não estiver sendo verdadeiro, verdadeira com este Deus, você pode se queimar. E pode morrer. E o que é interessante é que, desde o início da criação, este fogo esteve presente, Deus esteve presente, porque Deus, Ele é Espírito, e vimos aqui em Atos que Ele desceu em forma de fogo, como línguas de fogo, das quais repousaram sobre aqueles homens, e as pessoas que ali estavam. Isso me faz recordar de algo, que muitas vezes lemos a Bíblia, e não conseguimos ligar alguns pontos no outro, né? Mas este mesmo evento, ele já aconteceu na Bíblia, no Antigo Testamento. Quando nós lemos Êxodo capítulo 19, versículo 18, 19, vai até Êxodo capítulo 32, vai falando de fogo. Vemos que Deus, Ele desce em forma de fogo sobre aquele monte, antes de dar as tábuas dos mandamentos, desce em forma de fogo. A palavra no hebraico não me recordo, mas diz que era chamas de fogo, né? Que desceu sobre aquele monte, aonde as pessoas tinham medo de ser consumidas, porque elas não eram sinceras com Deus e estavam em pecados. A única pessoa preparada ali, de fato, com um coração sincero, íntegro diante de Deus, apesar de ser um homem, um ser humano como eu e você, era Moisés, que foi o único que subiu, porque o resto não podia nem encostar no monte, porque senão era morto. Animal que encostasse ali era morto. E nós muitas vezes falamos, então vem incendiar, meu coração é o teu lugar. Quando eu olho para estas coisas, por isso que muitas vezes nós louvamos ao Senhor, declaramos aquilo que muitas vezes queremos declarar, mas com os lábios, e o nosso coração está muito longe daquilo que nós estamos falando para ser verdade. Mas Deus é Espírito, e Ele conhece o teu coração, conhece o meu coração, conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Será que nós estamos levando Deus com seriedade? Será que estamos sendo sinceros com este Deus? E aí as pessoas acham que Deus, Ele não mata ainda, que Deus não incendeia, né? Porque as pessoas clamam por fogo, e acham de fato que muitas vezes estão acesas, porque o fogo que a Bíblia diz, é um fogo que mata, e é um fogo que dá poder. Se é poder, as pessoas vão ver esse poder saindo da sua vida, saindo da minha vida, e é um poder que contagia, é um poder que toca as pessoas, é um poder que transforma a vida. O Evangelho, ele é poder, e se ele não tem impactado a vida de vocês, é porque está faltando algo na minha vida e na vida de vocês, porque o Evangelho impacta as pessoas, impacta a sociedade, impacta o mundo, porque quando o povo de Atos foi cheio daquele poder, as pessoas se converteram, e não foram poucas almas, poucas vidas. A primeira pregação de Pedro foram 3.000 almas, a segunda 5.000, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, pessoas eram libertas.
Um evangelho poderoso que transforma vidas. Só que muitas pessoas brincam com fogo. E hoje, será que de fato nós paramos para refletir? Nós achamos que Deus ele não mata. Quando lemos Levítico capítulo 10, nós vemos que Deus ele já tinha dado os mandamentos, já tinha instaurado ali os levitas, os sacerdotes, cada um dentro do seu papel, cada um dentro da sua tarefa. Tinha um sacerdote que chamava Arão e tinha filhos, Nadab e Abiú. Um belo dia, Levítico capítulo 10, foram oferecer ao Senhor o sacrifício que eles tinham que oferecer, e acender um fogo estranho perante o Senhor. E o que Deus fez? Deus incendiou os dois, que eles morreram ali mesmo. E o que é interessante, que depois Moisés fala, ó, Deus falou para você nem chorar pelos teus filhos. E aí quando nós começamos a ler ou discorrer o texto, nós vamos ver que dá a entender que aqueles homens, pode ser que eles entraram embriagados, inconscientes, na presença do Senhor. Quantas e quantas vezes nós entramos na presença do Senhor inconscientes, falando coisas que nem nós vivemos, falamos porque ouvimos as pessoas falarem, declaramos porque ouvimos as pessoas declararem, mas será que de fato, quando declaramos algo, é porque nós queremos viver ou vivemos? Mas Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho, e o nosso Deus, que é um fogo consumidor, consumiu os dois, e ali eles morreram, porque estavam falando algo da boca para fora. Isso me faz refletir, irmãos, tudo aquilo que nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da bondade, o tempo da misericórdia de Deus. Deus, ele é Espírito, e também é um fogo consumidor, e é um fogo que traz vida. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos que Deus, ele cria o homem, e sopra sobre a vida dele, e torna ele alma vivente. O próprio Espírito de Deus torna o homem, o ser humano, alma vivente. Mas este mesmo Espírito é aquele que também consome esta alma. Porque quando nós lemos Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus ele deixa um alerta para nós que gostamos da graça, gostamos de servir o Senhor Jesus Cristo. Mas olha o que ele fala: não temais os homens, mas nós tememos os homens, porque às vezes temos medo do homem maligno, do homem mau, né? Não é assim? Às vezes tememos a pessoa que está com status aqui em cima. Aí Jesus ele fala assim: não temais aos homens, porque eles podem até matar o corpo, mas temei antes aquele que tem o poder de matar o corpo e a alma, e jogar no inferno, um fogo que vai consumir tudo. É este Deus que estou falando. O mesmo Espírito que torna cada um de nós alma vivente, é aquele que também retira a alma de cada um de nós. Eu não sei se eu estou ficando velho, estou ficando mais com medo, ou se eu estou ficando mais experiente. Eu vou dizer mais experiente, né? Mas eu gosto de analisar a Bíblia de uma forma diferente, porque tem uma fala que as pessoas dizem assim, que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O inteligente, ele ainda aprende com o erro dele, mas o tolo, ele não aprende nem com o erro dele, nem com o erro de ninguém. Em qual dessas classes nós estamos? E aí eu volto de novo para a Bíblia. Vocês lembram lá da fornalha de fogo de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel 3? Aqueles garotos, eles não eram velhos, eles não tinham experiência, né? Mas eram jovens que confiavam e acreditavam no mesmo Deus que nós estamos servindo. Então você que é jovem, não importa a sua idade, tema a Deus, confie em Deus, porque uma fornalha foi acesa, porque aqueles jovens não quiseram se prostrar diante da imagem, não quiseram temer o rei Nabucodonosor,
E aí, o que acontece? Aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, é jogado numa fornalha de fogo. Mas o que é interessante, o nosso Deus, que é um fogo que dá vida, estava dentro daquela fornalha também, que foi visto lá, um quarto homem dentro daquela fornalha, ao qual aqueles homens não foram incendiados, mas aqueles homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá, alguns deles até morreram. Então o nosso Deus é aquele que nos guarda também dentro do fogo, nos dá a vida dentro do fogo, mas é o Deus também que nos mata quando nós somos impuros. Quando a Bíblia diz que Deus, Ele é um fogo consumidor, por que o autor de Hebreus está dizendo isso? Quando nós lemos aqui o versículo 25, diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala. Por quê? Versículo 25, se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava e não escaparam, aqui o autor de Hebreus está falando que muitas pessoas falaram da palavra de Deus, profetas, reis, homens inspirados pelo Espírito Santo, e muitas pessoas rejeitaram ele e não escaparam da punição a qual eles não acreditaram que os profetas estavam pregando. Agora, quanto mais nós que ouvimos aquele que fala do céu conosco hoje. Deus tem falado conosco através do seu Espírito, lá dos céus. Como diz Colossenses 3, versículo 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, não as coisas da terra. Deus está falando conosco através do teu Espírito, através da sua palavra. E aí Deus, Ele continua falando através do autor de Hebreus aqui, inspirado pelo Espírito Santo. No versículo 26 ele diz, a voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu dizendo, ainda mais uma vez sacudirei, eu imagino assim, sacudindo mesmo, imagine Deus sacudindo essa igreja aqui, que todo mundo cai da cadeira, segura de um lado, segura do outro, eu vou cair, mas ele diz, não sacudirei só a terra, mas o céu também. Por que ele fala isso aí? Ele diz que aquilo que é móvel, no versículo 27, não vai ficar sobre a terra, vai sacudir para tirar tudo aquilo que é móvel, tudo aquilo que foi criado pelo homem, pelo ser humano, para estabelecer e para que continue aquilo que é imóvel. O que é imóvel? São os fundamentos, os princípios que Deus instaurou nesta terra, para que nós possamos viver, porque quando nós lemos 1 Coríntios 3, nós vamos ver lá que Paulo, ele continua falando da mesma coisa aqui, parece que dá a entender que até Paulo que escreve Hebreus aqui, né? Muitas pessoas dizem que é, mas não podemos afirmar, porque Paulo, ele diz a mesma coisa aqui em 1 Coríntios 3, ele começa falando assim, para as pessoas que estavam ouvindo de Coríntio, ele fala, não pude falar a vocês espiritualmente, como adultos, porque vocês ainda são crianças, só pude dar a vocês leitinho, e hoje em dia parece que o evangelho está leitinho, porque ninguém bate mais, ninguém quer bater mais, falando assim, se você não se arrepender, você vai para o fogo do inferno, se você não se converter, você vai morrer e não vai herdar a vida eterna, era o que Paulo estava dizendo, e aí Paulo ele continua, porque parece que no meio de vocês há contenda, e aí ele começa a dizer, porque um estava defendendo Apolo, o outro estava defendendo Paulo, aí Paulo ele começa a dizer, não, Paulo pregou, o outro regou, o outro colheu, todos nós somos de Cristo. Aí no versículo 11, nós entramos aonde Paulo dá a entender, que ele fala, se alguém colocar um outro fundamento, ele estava falando de Cristo, ou queira enfeitar de ouro, de prata, será provado pelo quê? Versículo 12 fala que nós seremos provados pelo fogo. Se a sua fé, se a sua crença, isso que você está declarando, isso que você está fazendo aqui hoje, aquilo que você está construindo, se a tua fé estiver firmada neste fundamento que se chama Jesus Cristo, ela vai passar por este fogo consumidor e você não vai ser consumido, e você vai ser aprovado. Mas para isso, irmãos, como diz o próprio Paulo em 1 Coríntios 3 aqui ainda, versículo
16 ele diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então quando eu canto, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. O que tem no meu coração? Para que o Senhor possa receber com alegria, com gratidão, porque o Senhor Ele também nos agradece quando nós somos gratos a Ele, quando nós deixamos o Senhor contente. Ele fala: obrigado meu filho por este louvor, por essa adoração. Ele não precisa disso, mas Ele honra aqueles que honram Ele. O Senhor é grato por aqueles que têm permanecido fiel a Ele. Então, se o teu coração de fato é o altar do Senhor, como está a tua oferta? Como está o teu coração? Como está a sua vida diante do Senhor, diante deste mundo ao qual você tem caminhado? Como está? O Espírito Santo no Velho Testamento, ele não usou todas as pessoas, mas ele usou algumas pessoas. Ele usou Gideão, ele usou Sansão. Eu gosto mais de falar de Sansão, porque quando eu vejo o Espírito de Deus usando a vida de Sansão, quando nós lemos Juízes 14, 15 e 16, fala que o Espírito se apossava daquele homem poderosamente. É uma palavra até esquisita, né? Se apossar, parece algo de outra religião, mas não era. O Espírito de Deus se apossava de Sansão. Sansão, ele foi criado, escolhido por Deus, nasceu de uma família que acreditava em Deus, era um homem escolhido por Deus para livrar o povo das mãos dos filisteus, e o Espírito usava poderosamente ele. Só que Sansão brincou com Deus. Sansão brincou com Deus. Sansão não levou Deus com seriedade. Será que muitas vezes nós não agimos assim como Sansão? Juízes capítulo 16, versículo 20, nós vamos ver: por falta de sinceridade e negligência de Sansão, Deus retirou o seu espírito de Sansão. Gostaria que você refletisse um pouco. Será que o Espírito de Deus está habitando na sua vida nesta manhã? Será que o Espírito de Deus está habitando na minha vida? Será que nós estamos sendo sinceros com este Deus? Se Deus é este fogo consumidor, nós deveríamos temer a Ele. As pessoas dizem que hoje, isso daqui aonde eu estou aqui elevado nesta plataforma, é simplesmente um palco, aonde qualquer um pode se apresentar. Antigamente as pessoas tinham temor e reverência para subir no lugar onde era pregada a palavra de Deus. As pessoas temiam, tremiam, porque tinham reverência. Vou falar da palavra de Deus, vou estar ali na frente representando Deus. Hoje, muitas pessoas, não só aqui como em muitos outros lugares, sobem em um lugar para falar de Deus como se estivesse falando de qualquer outro. O nosso Deus é um fogo consumidor, irmãos. Os dias estão sendo abreviados. Por que você está servindo a Deus? Por que você está vindo à igreja? Por que você abre os seus lábios para falar: então vem me incendiar? Cantamos um louvor aqui, grupo de louvor: a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Nós não vivemos lá. Nós não estávamos lá em Roma, quando a igreja primitiva foi perseguida. Aquela igreja sim estava cheia de autoridade e cheia do Espírito Santo de Deus, porque eles foram ousados, eles não negligenciaram o Deus ao qual eles estavam servindo. E nós, será que estamos de fato sendo sinceros com este Deus que nós estamos servindo? Irmãos, parece que é brincadeira, não é brincadeira. Deus, ele não é brincadeira. Deus, ele não é brincadeira. O Espírito Santo de Deus não é brincadeira. Existem pessoas em nosso meio que já não têm o Espírito Santo há muito tempo e estão no meio das igrejas, querendo falar de Deus. Eu fico preocupado, de fato, quando eu olho para as pessoas que andam comigo
as quais muitas vezes brincam com Deus, pessoas que às vezes ali, até eu tropeço em algum ponto do qual desagrada a Deus, e essas pessoas não me corrigem. Eu tenho reparado em algumas pessoas das quais eu tenho caminhado, e eu tenho falado: Senhor, se esta pessoa não me ajudar quando eu tropeçar, que o Senhor possa colocar outras pessoas no lugar desta pessoa, para que possa me ajudar a caminhar na tua presença. Porque, irmãos, o corpo de Cristo, ele caminha junto. O corpo de Cristo não pode caminhar separado. Então, se você está caminhando com pessoas que não está fazendo com que você enxergue aonde você está errando, alguma coisa de errado está acontecendo. E nós estamos na casa de Deus, aonde a Bíblia diz que nós devemos corrigir uns aos outros, ensinar uns aos outros com amor. E os dias estão sendo abreviados. Os dias estão ficando curtos e nós não estamos atentos. Este Deus que veio a este mundo desde a criação, ao qual através de Jesus nos criou, nos formou e ainda enviou o seu Filho Jesus para que pudesse pagar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar aqui e ter um relacionamento novamente com Deus. E enviou o Espírito, que era a promessa do Pai, e o Espírito Santo se faz presente aqui. É o único que pode nos conectar a Deus, é o único que pode nos elevar a Deus, é o único que pode nos dar o poder, aquele que muitas vezes nós almejamos, é o único que pode nos restaurar para que possamos chegar aonde Deus quer que nós possamos chegar. Então, saia do seu lugar, levante-se, coloque de pé, se coloque de prontidão, porque Deus, Ele está procurando pessoas que estão de prontidão, não é pessoas que recuam, não. A lição estava falando ali, hoje, do pecado da humanidade, mas hoje, estamos chegando ao fim, e muitas pessoas estão dispersas, não estão dando atenção àquele que vive, àquele que reina, àquele que está aqui neste lugar. Quando lemos a Bíblia aqui, 1 Coríntios 6, 19, fala a mesma coisa de 1 Coríntios 3, 19, mas eu vou ler aqui, porque tem algo aqui que é bacana, interessante. 1 Coríntios capítulo 6, fala da mesma coisa, que nós somos templo. Olha o que fala: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Muitas vezes achamos que o nosso corpo é nosso. Eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu vou onde eu quero. Será que é isso mesmo? O texto está dizendo aqui, olha o que o texto está dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você consegue entender que o seu corpo não pertence a você? Consegue entender ou não? Mas muitas pessoas querem fazer o que acham melhor. Hoje muitas pessoas correm de um lado para o outro, vão à academia, fazem um monte de coisa, cuidam do corpo, mas esquecem de cuidar da alma que é a vida que Deus colocou dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós, porque o versículo 20 diz assim, porque foste comprado por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Será que temos glorificado a Deus no espírito ao qual Ele nos deu? Porque tem um texto na Bíblia que fala: quem conhece a mente de Deus senão o Espírito de Deus? E quem conhece a mente da mulher e a mente do homem, senão o Espírito que habita em vocês? O Espírito de Deus. Nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que nós somos criados em espírito. E Deus deu este recipiente que chamamos de corpo para que possamos habitar dentro dele. Então, quando nós cantamos, então vem me incendiar meu coração ao teu altar, será que estamos
postos mesmos. Tem um desenho que as molecadas aqui assistiu muito, talvez as mulheres não conheçam, que é o Dragon Ball lá, o Saiyajin lá, que ele se incendiava, o cabelo dele pegava fogo, ele ficava forte, se transformava, e as crianças falam, eu quero ser esse Saiyajin, eu quero ser o Goku lá, né, mais ou menos isso daí, que não é assim, que a molecada aqui tudo assistiu. Então, irmãos, pessoa, se o Espírito de Deus, quando ele nos incendeia, como diz lá, Mateus capítulo 5, não me recordo o versículo, mas fala assim, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como que as pessoas vão ver a luz do mundo em nossas vidas? Quando o Espírito de Deus está em nós e através das nossas obras. E o sal da terra, como que as pessoas vão ver? Através da nossa conduta moral. O que é conduta moral? É você saber discernir o que é certo e o que é errado. Aí as pessoas vão falar, ali tem algo diferente. As obras que fluem da vida daquela pessoa são boas. Então, eu sou luz do mundo quando as pessoas veem as obras de Deus através da minha vida, que foi o que os discípulos de Jesus fizeram, que foi o que Jesus veio fazer neste mundo, demonstrar que ele tem um sabor. Mas quando nós perdemos, né, este sabor, este sal, as pessoas começam a se afastar da gente. Olha, vocês que são pais aí e mães, vocês não falam assim para os vossos filhos muitas vezes, não anda com fulano de tal, que ele não é gente boa. Fala ou não fala? Fala ou não fala ou não? Ninguém fala isso aí? Ah, obrigado. Pensei que aqui nessa igreja era de outro mundo, né? Só tinha alienígena aqui. Então, é desse certo tipo de coisa que a palavra de Deus está falando para nós. Cuidado. Ali não tem coisa boa não. Será que os crentes desta igreja daqui de Bom Sucesso, eles têm contagiado mesmo as pessoas? E aí? A Estela está dando risada ali, né? Chama a Estela de filhota. Me dá um trabalho essa menina, viu? Essa filha, eu tomei essa filha aí do Saulo e da Graça, viu? Estou brincando. Até a Aline também ali, a Thaís, meu Deus do céu. A Aninha de vez em quando, meu Deus do céu. É brincadeira, viu, gente? Mas às vezes a gente adota algumas pessoas em oração e cuida de cada uma dessas pessoas. A gente briga, tenta corrigir ali com amor, com carinho, tal, porque a gente ama, a gente quer ver todo mundo bem. Então, imagine Deus, se nós estimamos o bem pelas pessoas das quais nós amamos, imagine Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, que é o nosso Redentor, que está presente aqui nesta manhã e deseja nos usar poderosamente. Quando a igreja primitiva, ela teve aquele né? Aquele start, aquela explosão, não parou, irmãos. A igreja começou com 12 homens. Jesus, eu acho muito interessante isso daí. Às vezes nós queremos ser heróis, né? Viemos aqui à igreja, eu fiz, eu construí, aconteceu. Jesus não fez nada disso. Jesus não queria nem aparecer. Ele formou 12 heróis, dos quais anunciou o evangelho para o mundo todo, e hoje nós estamos aqui através deste evangelho que foi pregado e chegou aos nossos ouvidos, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então Deus espera no mínimo de você, que você faça o mesmo que outras pessoas fizeram por você, pregaram o evangelho para você, e pregaram com ousadia, não desistindo da sua vida. Então, deixe o Espírito Santo de Deus incendiar a sua vida, mas para que isso aconteça, precisamos ter temor, reverência. Sabe como as pessoas vêm à igreja? Assim, é complicado falar isso, mas você já viu, pastor, como as pessoas vêm à igreja? Sobe a escada ali, correndo, aí chega aqui, atrasado no culto, vem aqui, monta o violão na hora, aí prega uma palavra, ele ia fazer a oração da oferta, não sabe qual que é a leitura, sobe lá, é eu que estou na escala hoje, oh meu Deus do céu, que temor é esse? Que reverência é essa? É para Deus, irmãos, para Deus é diferente, para Deus é diferente. Então, antes de você subir neste púlpito, eu gostaria de conscientizá-la, né? Dobre os teus joelhos, antes de subir para falar da palavra de Deus, seja em qualquer lugar, fale com Deus,
Grandes igrejas, grandes homens de Deus que fluíram este poder, foram homens que dobraram joelhos. Adoração, às vezes nós achamos, quando nós lemos no contexto hebraico, no contexto grego, ela começa de uma certa forma, e nós entendemos errado, achamos que é o louvor, às vezes achamos que é até a palavra. Adoração, ela começa de joelho no chão, é prostrar. Quando nós nos prostramos, quando nós nos curvamos diante deste Deus, ali começa uma adoração sincera, porque nós nos quebrantamos, e aí Deus começa a ver um coração sincero em nossas vidas. Mas olha que interessante, o Espírito de Deus, ele não só consome, como também ele é retirado da vida de algumas pessoas. Quando nós lemos Samuel capítulo 16, nós vamos ver lá, não me recordo o versículo, mas vai falar de um homem muito conhecido, Saul. Saul foi um rei escolhido, os homens queriam um rei e Deus colocou Saul como rei. Mas Saul, ele foi tão desobediente a Deus, a desobediência, hein? Olha o que a desobediência faz. Por causa da desobediência dele, Deus retirou o espírito de Saul. Por causa da desobediência de Sansão, Deus também retirou o espírito de Sansão. Ao contrário de Saul, Davi no Salmo 51, ele declara: Senhor, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha a preocupação de Davi, ele fala assim: Senhor, não retires o teu espírito de mim. Senhor, não retires o teu espírito de mim. Será que de fato o Espírito de Deus habita na sua vida, na minha vida, nesta manhã aqui neste lugar? Será? Porque Saul estava caminhando sem o Espírito de Deus na terra. Muitas pessoas caminham sem o Espírito de Deus nessa terra, porque aonde não há o Espírito de Deus, há espíritos malignos. Somos dirigidos por espíritos malignos, dos quais não agradam a Deus. É uma mensagem dura, né? Mas é uma mensagem de poder, porque quando nós vivemos a presença do Espírito de Deus, pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são restauradas. O Espírito de Deus, ele nos dá ousadia, ele nos revela, e eu quero professar a vocês, que neste ano, em nome de Jesus, nós vamos viver coisas extraordinárias aqui neste lugar, e vocês vão ver, e vão viver, porque é poder de Deus. Este ano eu coloquei no meu coração, que eu quero conhecer mais o Espírito de Deus, e se Deus permitir, eu só vou pregar sobre o Espírito Santo de Deus, aqui neste lugar, porque é Ele que me move, é Ele que nos move, é Ele que nos releva, é Ele que revela, é Ele que nos conduz. E se assim Deus permitir, Deus vai levantar pessoas aqui com ousadia, para fazer coisas das quais vocês não vão acreditar, muitos vão duvidar, mas cuidado, para não blasfemar contra o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele faz coisas extraordinárias, e eu vou viver, e vocês vão viver, em nome de Jesus. Mas isso é para aqueles que querem, é para aqueles que querem compromisso com o Evangelho, é para aqueles que querem seriedade para com o Deus que nós estamos servindo. Então, quando você vier se apresentar a Deus, não venha de qualquer forma, irmãos, venha com o coração sincero, venha com o coração puro. Olha, eu sei que está muito difícil viver o Evangelho, porque tudo é corrido hoje, tudo é corrido. O que tem de pessoas doentes porque estão correndo, não consigo nem declarar a vocês, porque as pessoas estão correndo. Eu já falei algumas vezes da tecnologia aqui, mas a tecnologia, ela, de vez ser boa na vida de algumas pessoas, ela tem matado muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, cuidado, irmãos, cuidado. Então, se você quer viver este evangelho poderoso, este evangelho que traz vida, este evangelho que transforma, ao qual a igreja de Atos viveu, é tempo de brigarmos por aquilo que é verdadeiro, é tempo de vivermos aquilo que é verdadeiro. A Bíblia diz: não há como servir dois senhores, não há como servir dois senhores, mas nós queremos viver aquilo que o mundo nos oferece e queremos viver aquilo que Deus nos oferece. Não tem como viver, é necessário pagar um preço. Às vezes as pessoas falam assim:
Ah, mas não é pela graça? A graça tem um preço. É lutar contra os teus desejos carnais e contra tudo aquilo que o mundo nos oferece. Amém?